Pedro, capítulo 4, versículos 12 a 19. Vamos ver o que a voz do apóstolo ainda ecoa para falar conosco nessa noite. 1 Pedro, capítulo 4, versículos de 12 a 19. Leamos. Amados, não estranheis a provação que como fogo vos sobrevém, como se vos estivesse acontecendo alguma coisa estranha. Mas alegrai-vos por ser de participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. Se sois insultados pelo nome de Cristo, sois abençoados, porque sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Mas nenhum de vós sofra como homicida, ladrão, praticante do mal, ou quem se intromete em negócios alheios. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Pelo contrário, glorifique a Deus com esse nome. Porque chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que desobedecem ao Evangelho de Deus? E se para o justo é difícil ser salvo, onde comparecerá o ímpio pecador? Portanto, os que sofrem segundo a vontade de Deus devem confiar a vida ao fiel Criador, praticando o bem. Amém? O contexto do capítulo 3, versículo 8, até o capítulo 4, ao final, versículo 19, ele fala todo acerca da paciência que o cristão deve ter nos momentos de aflição, nos momentos de sofrimento. E o que é o sofrimento? Nós vivemos em uma sociedade que ela é totalmente antagônica, totalmente oposta. Ela fala contra o sofrimento. O sofrimento, ela é uma experiência aversiva, não necessariamente indesejada, mas ela causa um incômodo, é uma emoção negativa, e ele geralmente é associado à dor e à infelicidade, e também a qualquer condição de adversidade. A nossa sociedade atual é uma sociedade que luta contra o sofrimento, porque ela tem por necessário e por mais importante, o prazer. Observamos ali pelo transcorrer da história que existiram muitos extremos. O extremo do sacrifício, o extremo do sofrimento e o extremo também do prazer, da alegria e do aproveitar a vida nessa carne. Lá na Grécia Antiga nós encontramos um exemplo. Essa palavra que é utilizada hoje em nossa sociedade, chamada hedonismo, é a busca pelo prazer. É a busca pela satisfação, é a busca pela alegria. É a filosofia mais popular do nosso tempo. E nós somos induzidos a acreditar que o mais importante da vida é ser feliz. Não é verdade? Se eu observar pelas músicas aí, Bob Marley e Bob McFerrin, ele vai falar assim para você, olha, be happy, seja feliz. Todo mundo tem que ser feliz, porque o bem maior a ser adquirido nessa sociedade hoje é ser feliz. Aliás, a nossa sociedade, ela fala sobre muitas palavras sem compromisso. Fala de amor, um amor, que amor? Amor sem compromisso, amor sem justiça, eu não conheço. Fala sobre paz, que paz? Paz e amor. Paz por paz, nunca vai existir argumentação que derrube a atitude. Irmãos, o mais importante não são palavras, como a nossa sociedade, o nosso tempo atual, ela ensina que é fundamental. Mas o mais importante é o seu compromisso e a sua atitude. O hedonismo é o tipo de filosofia que busca o prazer. Existia, historicamente também, a tendência ao sofrimento. Já ouvimos falar de várias culturas e civilizações que sacrificavam os seres humanos para poder satisfazer aos seus deuses. São extremos. E estamos em uma sociedade hoje que busca desenfreadamente a alegria e o prazer. E como cristãos, nós somos impulsionados, impelidos a acreditar que realmente isso é o mais importante.
E quando Deus ele fala na palavra dele que nós podemos nos alegrar em sofrer por Cristo, na nossa geração essa palavra e essa comparação ela não se encaixa muito bem. Porque hoje se nós acreditamos, para nós a realidade é mais importante ser feliz, se nós dissemos que podemos ser felizes sofrendo, isso é um antagonismo, isso é uma oposição. Então é necessário que nós compreendamos o que a palavra de Deus quer nos dizer. Para que nós não venhamos simplesmente sofrer, ou simplesmente cair na contradição de buscarmos em primeiro lugar a alegria. Como cristãos, devemos enxergar como a palavra de Deus nos ensina uma questão muito importante, que é a questão do mal. Vamos analisar isso de acordo com o que a palavra nos diz. Pessoas podem perguntar para você, mas Deus é bom. Se Deus é bom, então por que existe tanto mal nessa terra? Deus é um Deus de amor? Nós falamos aqui no louvor, Deus te ama, meu irmão. Deus te ama, minha irmã. Né? Mas se Deus é um Deus de amor, por que mesmo assim, se Ele me ama, por que eu sofro? Por que eu tenho aflições? E por que a palavra de Deus nos diz que nós somos também bem-aventurados e podemos também nos alegrar no sofrimento? E existem muitas perguntas que nos fazem. Né? Se você está sofrendo, é porque você está pecando? Deus está castigando? Você não tem fé? Você desconhece porventura direitos que você tenha que reivindicar para ser feliz diante de Deus? Como que se processa esse pensamento aí da felicidade e do sofrimento? Tentei analisar sobre isso quando estava estudando no seminário, minha cabeça deu um nó, né? Até que Deus me fez entender pelo Espírito Santo. Precisamos, à semelhança do testemunho histórico, não pender nem para um extremismo e nem para o outro. Deus tem uma palavra de equilíbrio para você. O sofrimento, ele entrou no mundo através do pecado. Deus, ele é perfeito, Deus é amor, Deus é justiça, Deus é bondade. Mas ele tem que punir toda a injustiça. E quando o homem escolheu pecar, lá no livro de Gênesis, e abandonar a Deus, aí então o Senhor estabeleceu que Ele mesmo enviaria o seu Filho para perdoar os nossos pecados. Porque se o primeiro homem, que foi Adão, o primeiro homem criado, ele não teve condições de viver uma vida íntegra e reta, alguém teria que viver em nosso lugar esta vida e se entregar com um sacrifício conforme o plano e o projeto de Deus para que nós viéssemos a ser salvos. Quem é essa pessoa? Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele veio a essa terra, Ele morreu por nossos pecados e hoje, pela fé no Filho de Deus, nós temos salvação e vida eterna, mas ainda estamos sujeitos a essa natureza, a esse corpo que é descendência de Adão e que também tem o pecado e abriga o mal dentro de si. Irmãos, enquanto estivermos neste corpo carnal, sem ser transformado, sofreremos as consequências do pecado. Sofreremos tristeza, dor. E que tipo de dor? O sofrimento, ele atinge a todos. Ele não olha a classe social, ele não olha a etnia, ele não olha padrão de beleza, ele não olha gênero, se é mulher ou se é homem, ele não olha a idade, se é mais velho, se é mais novo, todos sofrem. Todos sofrem. O sofrimento também é variado. O seu sofrimento pode não ser o meu, mas todos nós sofremos. Há sofrimentos físicos. Sofrimentos no seu próprio corpo. Temos perseguições, temos enfermidades, temos problemas socioeconômicos, nós temos o problema da violência, violência doméstica, violência urbana, nós sofremos no nosso corpo. Existe também o sofrimento emocional. Então, às vezes, esse sofrimento emocional ele é tão extremo que nós sentimos no próprio corpo a ansiedade, a depressão, a aflição, a angústia de querer resolver algo que está além das nossas possibilidades. Sofrimento emocional. E o sofrimento do espírito.
Porque nós que conhecemos a palavra de Deus, se nós pecamos, o nosso espírito geme e fala: até quando, Senhor, eu viverei nesta terra? Estarei sujeito a essa possibilidade de pecar contra a tua santidade. Eu não quero mais isso, Senhor. Eu quero estar contigo. O nosso espírito clama por Deus, clama pela presença do Pai. E o sofrimento, irmãos, se nós formos parar para analisar, é um assunto muito complexo. Ele abrange a mente, ele abrange as emoções, o físico e o espírito, e o pior: se você não estiver debaixo da mão de Deus, o sofrimento pode destruir a sua vida. Mas o Senhor nos convoca em sua palavra para algo maior. Deus mostra para nós que existe neste mundo sofrimento, mas Ele não simplesmente aponta o problema, mas Ele aponta a solução. Aqueles que sofrem em Cristo Jesus, eles têm uma esperança. Vocês são bem-aventurados. E eu gostaria de conversar com vocês nessa noite sobre essa questão do sofrimento. Vamos ver algumas verdades, primeiramente, sobre o sofrimento. Isaías 43, versículo 2, ele nos diz: quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não te encobrirão. Quando você andar no fogo, não se queimará. As chamas não te deixarão em brasas. Primeira verdade sobre o sofrimento é que Deus, Ele não nos poupa dos sofrimentos. Não é porque você aceitou a Jesus, viu, irmã Sônia, que você se batizou, que não vai ter mais sofrimento na sua vida, não. Depois que eu virei crente, tive muitos sofrimentos, mas foi muito mais fácil superar os sofrimentos. Sofrimento sem Cristo é muito difícil. Romanos capítulo 8, versículo 28 nos diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Segunda verdade sobre o sofrimento é que Deus, Ele trabalha as circunstâncias dolorosas da nossa vida para elas se reverterem em bem. Deus é especialista em transformar a sua dor e o seu sofrimento em bênção, em bem. Deus tem coisas melhores para você. Filipenses capítulo 1, versículo 12 nos diz: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Terceira verdade acerca do sofrimento é que Deus pode usar os meus problemas para fazer com que a sua palavra seja espalhada e declarada, para evangelizar, para ganhar muitas almas. Através do seu sofrimento, pessoas podem chegar ao conhecimento de Cristo Jesus. Abacuque capítulo 3, versículos 17 e 18 dizem: mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor, e me alegrarei no Deus da minha salvação. Quarta verdade acerca do sofrimento, meus irmãos, é que mesmo que as suas circunstâncias não mudem em um breve ou um médio prazo, mas a sua alegria, o motivo da sua alegria é o próprio Deus. Mesmo que não hajam recursos, ovelhas, que não haja dinheiro no banco, que você ainda esteja doente, sofrendo os problemas dentro da sua família, irmãos, a sua alegria é o Senhor. Deus é a sua alegria. Romanos capítulo 5, versículos 3 e 5 nos diz: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação, ela produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Irmãos, nós podemos sim nos alegrar em meio às tribulações,
Porque por meio das dificuldades, por meio das aflições, Deus aperfeiçoa em nós e nos faz aprender coisas que normalmente, em condições normais, nós não teríamos tanta facilidade de aprender. E são ferramentas especiais para o nosso desenvolvimento e para o transcorrer da nossa vida. Primeira delas, perseverança. O texto ele fala que quando nós sofremos em Deus, com Deus conosco, Ele nos ensina a perseverar. O que é perseverar? É terminar o que você começa. Já teve a experiência de começar uma coisa e não conseguir terminar? Não ter forças emocionais para concluir aquilo, parar no meio do caminho, desistir? Pois é, Deus te ensina na aflição. Quando Ele está com você, dentro da aflição, Ele te ensina a ir até o fim. Até o fim. Segunda coisa que Ele nos ensina é ter um caráter aprovado. Se o julgamento começa dentro da casa de Deus, é muito melhor nós aprendermos a fazer as coisas certinhas e andarmos corretamente diante do Pai. Temos uma personalidade, um temperamento, um caráter totalmente transformado. Não é do dia para a noite, mas é gradual, constante, progressivo, crescente. E Deus ele vai fazer com que tenhamos um caráter aprovado. As aflições que você passa com Cristo ao seu lado fazem com que o seu caráter se transforme em um caráter aprovado. Terceira ferramenta que nós adquirimos nas tribulações é esperança. Ser uma pessoa esperançosa, cheia de esperanças em Deus. Irmãos, você já se viu no meio de uma tribulação e você não enxergar nenhuma luzinha? Pois é, aquele que crê em Deus, que está com Jesus dentro do seu barco, no meio da tribulação, é aquele que olha para a escuridão e fala: eu não estou vendo nada, mas eu sei que existe uma luz, e ela brilha, e ela está comigo, existe uma esperança no fim desse túnel. Porque as pessoas, muitas desistem de viver, porque elas não aprenderam a ter esperança em meio a densas trevas. Em meio a momentos que não há nenhuma solução aparente, você está amarrado, acorrentado às circunstâncias, não pode fazer nada. Nessas circunstâncias, nós aprendemos a ter esperança, porque o Espírito de Deus nos ensina. E no texto central dessa mensagem, o apóstolo Pedro, ele nos transmite algumas lições preciosas, que nos ensinam sobre a questão do sofrimento. Em Cristo, todos os crentes, você e eu, nós somos vitoriosos sobre as aflições da vida. Amém? Olha para o seu irmão e diga: você é vitorioso sobre as suas aflições. Né? Você é vitorioso sobre as suas aflições. Aleluia. Glória a Deus. É importante nós nos lembrarmos. E o que nós precisamos compreender acerca do sofrimento para que nós venhamos superar os sofrimentos? Primeira coisa que nós precisamos compreender acerca do sofrimento é que há um propósito no seu sofrimento. Fala para o teu irmão: olha, há um propósito no seu sofrimento. Olha, Deus não deixa você sofrer à toa não, viu? Tem um propósito o seu sofrimento. Tem um propósito o seu sofrimento. Versículos 1 a 2 do capítulo 4, vejamos. Portanto, uma vez que Cristo sofreu na carne, armai-vos também desse mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne já está livre do pecado, para que no tempo que ainda vos resta na carne, não continueis a viver para os desejos dos homens, mas para a vontade de Deus. Há um propósito no seu sofrimento. O sofrimento, primeiramente, ele nos ajuda a vencer o pecado. Versículo 1 ele fala: aquele que sofreu Cristo, mas você também, na carne, já está livre do pecado. Deus ele nos ajuda por meio dos nossos sofrimentos a deixarmos para trás os hábitos pecaminosos. Já parou para pensar? Às vezes você está tão ligado com coisas tão pequenas, né? Aí de repente vem uma tribulação tão grande na sua vida, você esquece tudo. Aí você fica em paz com todo mundo, vira amigo de todo mundo. É que nem aquele chefe que chega todo dia na fábrica
né? Falando alto, gritando com todo mundo. Aí um dia ele levou uma bronca do cachorro, ele vem bonzinho. Tudo bem aí? Tá precisando de alguma coisa? Quer fazer o quê? Ele vem conversar com você bonzinho. Por quê? Porque houve um problema maior que afetou o seu temperamento e o seu momento e o seu dia. E é assim que acontece conosco. Deus, ele aproveita, ele utiliza os nossos sofrimentos para que nós venhamos deixar de lado o pecado. Segunda verdade, versículo 4. Eles acham estranho que não vos junteis a eles na mesma carreira desenfreada de licenciosidade e vos difamam. Dentro do contexto do propósito, um outro propósito que Deus tem para o nosso sofrimento é nos ajudar a testemunhar de Cristo. Porque as pessoas olham para você e acham estranho. Mas era para estar chorando, era para estar triste, era para estar praguejando o seu Deus, mudando de religião, mas não está acontecendo nada disso. Porque é estranho esse comportamento. E neste momento você pode testificar do Deus que está contigo na sua vida. Aleluia. Jó, nas cinzas, ele glorifica a Deus. Os seus amigos em uma situação muito mais confortável, e ele testificava e falava: meu Redentor vive, ele ainda é o meu Deus. A sua mulher não compreendia e falou para ele: amaldiçoa o teu Deus e morre. Aí ele falou: tu és louca por falar desse jeito, mulher. E nós vemos Jó testificando no meio do sofrimento acerca da sua fé. Paulo e Silas cantando na prisão após passarem um dia açoitados. Vemos Estevão glorificando a Deus, sendo apedrejado. E também o próprio Cristo perdoando-nos e falando: eles não sabem o que fazem. O nosso sofrimento é um momento, e Deus tem o propósito de utilizá-lo para nós, para que venhamos testemunhar do nome do Senhor. Outro propósito, versículo 8. Antes de tudo, tende profundo amor de uns para com os outros, porque o amor cobre um grande número de pecados. Terceiro propósito do sofrimento na vida do cristão é porque ele nos ensina a amar. Empatia. A pessoa sofre aquilo que nós já sofremos. Aí você senta para conversar, parece que ela está falando a sua vida inteira. Aí você abre o seu coração para o conselho que ela tem para te dar. Porque você sabe que ela entende o que você está passando. Empatia. E Deus, ele utiliza os nossos sofrimentos para que nós, depois de curados, devidamente restaurados, com as feridas cicatrizadas, tenhamos condições de estender as mãos para outros e ajudá-los da mesma forma. O Senhor nos ensina a amar, e um amor transcendente, um amor que vai além da nossa razão, um amor profundo e um amor tolerante e um amor generoso. Este amor que o Senhor nos ensina, não um amor superficial, mas um amor profundo. Não um amor paternalista que faz todas as vontades, mas um amor com justiça e um amor com compromisso. Quarto motivo, propósito do seu sofrimento, versículos 10 e 11. Vejamos. Servi uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, com bons administradores da multiforme graça de Deus. Outro propósito do sofrimento na vida do cristão é porque ele nos ajuda a colocarmos os nossos dons em prática. As pessoas estão sofrendo, você tem condições de ajudá-las. Você está sofrendo, aprendeu a superar esse sofrimento, e com essas ferramentas você pode utilizar este dom que Deus te deu para superar as suas próprias dificuldades, para auxiliar as outras pessoas. Mordomia cristã. Fala japonês? Lembra-se, fala japonês, né? Pode chamar ela, vai fazer tradução para você no Yachobioi. Não, Yacho não, já tem intérprete lá, né? Vai fazer tradução para você no hospital, né? Você sabe dirigir? Dá uma carona até o meio que eu senta, né, irmãs? Né? Sabe fazer alguma coisa? Você vai utilizar essa habilidade que Deus te deu para auxiliar as outras pessoas. E com humildade. Né?
Tudo aquilo que nós temos é porque nós recebemos de Deus. Se eu sei, se eu consigo ou tenho algum recurso em minhas mãos, é porque o Senhor me concedeu todas essas coisas. Então Deus pode utilizar as suas habilidades para abençoar as pessoas que precisam. O cristão, ele não sofre, vamos nos lembrar disso, ele não sofre para sucumbir na dor ou para ser infeliz, mas porque Deus tem o propósito de abençoar a você e a outros de alguma forma. Segundo aspecto acerca do sofrimento que eu gostaria de conversar com vocês, é que o cristão, ele precisa ter atitudes diante do sofrimento. Vamos repetir, o cristão precisa ter atitudes diante do sofrimento. O cristão precisa ter atitudes diante do sofrimento. É bom para nós nos lembrarmos. Versículo 15, vejamos. Mas nenhum de vós sofra como homicida, ladrão, praticante do mal, ou como quem se intromete em negócios alheios. Primeira coisa que precisamos analisar no sofrimento é porque existem sofrimentos diferentes. Precisamos avaliar qual é a origem do nosso sofrimento. Porque nem sempre podemos dizer que estamos sofrendo em Cristo. Por exemplo, uma pessoa adquire AIDS. Ela vai dizer, Deus, glorifique o teu nome no meu sofrimento. Se não foi por hemodiálise, irmão, alguma coisa aconteceu de errado. Alguma coisa aconteceu de errado. Então, não é um sofrimento em Cristo. Né? Então, precisamos avaliar qual é a fonte do nosso sofrimento. Nem todo sofrimento, ele é da vontade de Deus. Versículo 19. Portanto, os que sofrem segundo a vontade de Deus devem confiar a vida ao fiel Criador. O texto ele fala segundo a vontade de Deus. Então existem, irmãos, dois tipos de sofrimentos. O sofrimento que é segundo a vontade de Deus e o sofrimento que nós mesmos geramos e que não é segundo a vontade de Deus e o que Ele tinha projetado para nós. Existem essas duas características do sofrimento. E temos que avaliar. Versículo 16 ele diz: mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Nem todo sofrimento, irmãos, glorifica a Deus. Por isso, se você estiver sofrendo de uma determinada forma, que não seja dentro do propósito de Deus, nós podemos orar e falar: Senhor, isso não está te glorificando. Tem misericórdia da minha vida. Derrama sobre mim a tua graça. Cura-me, restaura-me, para que esse sofrimento saia, porque isso não tem glorificado ao Senhor. Temos que avaliar. Versículo 15 ele fala: há sofrimentos que nós mesmos provocamos, que nós tomamos atitudes erradas e ali estamos sofrendo as consequências. Aí você pode pensar: tá bom, eu já entendi que eu estou sofrendo como consequência dos meus próprios erros. E como então que eu vou resolver essa situação? Irmãos, em Cristo, nós podemos contar com duas coisas fundamentais. A primeira delas é a misericórdia. O que é a misericórdia do Senhor? A misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos destruídos, consumidos. E o que é misericórdia? É quando eu mereço uma punição e Deus escolhe não aplicar essa punição. Então podemos dizer misericórdia. Existe também a graça de Deus. Graça é presente. Senhor, eu não mereço, mas me abençoa. Como cristão você pode pedir isso. Você pode pedir isso a Deus. Está sofrendo porque errou como consequência dos seus próprios erros e pecados. Irmãos, existe saída para você também. Clame pela misericórdia de Deus. Eu sei, Senhor, que eu mereço, mas anula, Senhor, as consequências dos meus pecados. Perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo a quem me deve. Perdoa as minhas dívidas, porque são muitas, e derrama da tua bênção sobre mim. Me cura, me restaura, me opera, porque agora eu conheço a verdade. Antes eu não conhecia, agora eu conheço. Ou até mesmo você pode dizer: eu sabia que era errado.
e eu escolhi fazer errado. Mas Deus, tem misericórdia de mim, porque o Senhor não tem prazer na morte do ímpio, e o Senhor não vai ter prazer na morte do teu filho, principalmente um filho que se arrependeu dos seus pecados. Então, devemos avaliar de uma maneira fria, devemos avaliar se os nossos erros trouxeram consequências e estamos sofrendo hoje em função dos nossos próprios pecados. Mas seja franco e seja aberto com Deus. Não há necessidade de se esconder. Quando Adão ele pecou, ele quis se esconder de Deus porque ele sabia que estava errado. Ele e Eva. Ele não queria mais ver Deus porque ele não queria mostrar para Deus que tinha errado. Mas Deus sabe de todas as coisas. Não temos como fugir. Salmo que eu amo diz: se eu fugir para o topo dos montes, o Senhor está ali. Se eu for para o fundo dos vales e tentar me enterrar ali, o Senhor ali está. Se eu for para os mares, ali o Senhor está. Eu não posso fugir do confronto com Deus. Fale, Pai, abertamente, e analise. Pai, eu pequei. Como Davi olhou para Deus depois que o profeta Natan olhou bem nos olhos dele e falou: você é este homem, você pecou. E ele se arrependeu, e ali veio a palavra do Senhor, um bálsamo por meio do profeta, e disse: tudo bem, meu filho, Deus te perdoou, você não vai, mas existem consequências. E Deus, Davi todo o tempo orando e clamando: Deus, tem misericórdia, tem misericórdia da minha família, tem misericórdia do povo de Israel, porque não foram eles que pecaram, mas fui eu que pequei. Sejamos sinceros, vamos rasgar o nosso coração, não as nossas vestes, vamos rasgar a nossa emoção, nos abrirmos diante de Deus, sermos sinceros, e ali Deus ele vai curar a sua ferida, o seu pecado, ele pode mudar a sua sorte. O crente ele precisa perguntar: por que eu estou sofrendo? 3 perguntinhas para nós fazermos essa análise. Pai, por que eu estou sofrendo? Segunda pergunta: o que eu estou fazendo glorifica o teu nome ou não? Se não, ensina-me a mudar as minhas ações. E terceiro: Pai, eu tenho procurado conhecer a tua palavra e obedecer essa palavra. E aí então nós começamos a compreender como nós estamos dentro da questão do sofrimento. O crente ele precisa ter uma outra atitude. O crente ele precisa entender que o sofrimento não é incompatível com a vida cristã. Versículo 12. Amados, não estranheis a provação que como fogo vos sobrevém, como se estivesse acontecendo alguma coisa estranha. Não é porque você aceitou a Jesus que vão se desaparecer os sofrimentos. Você vai sofrer, mas vai ser mais fácil vencer os sofrimentos, porque Ele vai estar com você no meio da fornalha. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12 nos diz: todo aquele que quiser viver neste mundo piedosamente será perseguido. Atos capítulo 14, versículo 22 nos diz: importa-nos entrar no reino de Deus por meio de muitas tribulações. Evangelho de João capítulo 16, versículo 33: no mundo vocês terão aflições, mas meus filhos, tende bom ânimo, porque Ele venceu. Jesus venceu e Ele está conosco, nos fortalecendo. No contexto desse próprio versículo 12, ele fala: não estranheis a provação que como fogo. O fogo, ele tem a capacidade de destruir o ouro? Não. Mas o fogo, ele tem a capacidade, ao derreter o metal, de destruir as impurezas que estão dentro deste ouro. E é assim que acontece conosco. Deus ele permite que nós sejamos provados, que passemos por aflições, para que toda impureza, para que o pecado
para que aquilo que desagrada a Deus saia de nós. Nós sejamos libertos desse casulo, sejamos libertos daquilo que não agrada ao Senhor e sejamos purificados, santificados, tenhamos um caráter aprovado. O fogo não é para nos destruir, mas o fogo é para nos purificar. Salmo 66, versículo 10 nos diz: pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos afinaste como se afina a prata. Satanás, ele queria destruir a Jó, mas Deus estava provando a Jó para lhe dar em dobro tudo aquilo que ele já tinha, e para mostrar: esse é o meu servo bom e fiel. Satanás queria esbofetear a Paulo, como diz lá no texto de Atos, mas nós vemos então que o Senhor, ele escolhe o apóstolo Paulo através dos seus sofrimentos, para que ele não se ensoberbecesse, para que ele fosse quebrantado. Os sofrimentos, eles têm um propósito. O diabo, ele tenta e Deus prova. O diabo quer nos destruir, mas Deus, ele deseja nos purificar. Jesus, outra atitude, ele se une profundamente a nós nos dias da aflição. Então, no dia da aflição, se aproxime de Jesus, se aproxime de Cristo. Cristo, ele está conosco no meio da fornalha. Isaías capítulo 41, versículo 10, o texto nos diz que ele está conosco e ele te segura pela mão. Isaías 43, versículo 2 nos diz que ele enfrenta as ondas, os rios e o fogo quando nós atravessarmos juntamente conosco. Jesus, ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E Deus, ele transforma o seu sofrimento em glória para o seu nome. No seu caminho, irmão, a espinho há, a cruz há, a dor há. Mas os sofrimentos do tempo presente não são para se comparar com a glória, com a bênção, com a vida transformada que Deus tem para te entregar e para lhe dar. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Texto de 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17. Nós não entendemos agora, mas naquele dia o céu explicará todos os mistérios dos nossos sofrimentos. Terceiro ponto que nós precisamos compreender: o cristão precisa ser paciente no sofrimento. Fala assim: eu vou ser paciente no sofrimento. Eu vou ser paciente no sofrimento. Temos que ter paciência, irmãos. Primeiro aspecto da paciência no sofrimento. Versículo 19, ele fala: porque os que sofrem segundo a vontade de Deus devem confiar a vida ao fiel Criador. Irmãos, entregue a sua vida nas mãos de Deus. Pedro, ele está exortando a todos os crentes que sofrem a entregar as suas almas a Cristo Jesus. Tentamos soluções de várias espécies. Podemos tentar buscar refúgio, podemos buscar uma mão amiga, podemos procurar soluções no sistema, no governo, na prefeitura. Mas, irmãos, apegue-se a Deus, entregue todas as suas causas, entregue a sua própria vida inteira nas mãos de Deus. É a melhor coisa que você pode fazer. Pedro, ele nos mostra nesse texto que Deus, ele não apenas é fiel para cumprir tudo o que promete, mas ele é soberano, ele pode todas as coisas. Por isso ele é digno de toda a confiança. Confie em Deus no seu sofrimento e alegre-se nele apesar das circunstâncias adversas. Temos aqui o texto do sofrimento de John Bunyan. Já ouviu falar do filme e do livro O Peregrino? Né? Quem conhece o livro Peregrino? Vocês conhecem? A grande maioria conhece. Depois da Bíblia, dentro da comunidade cristã no mundo inteiro, ele é o segundo livro mais lido e mais vendido. Nós observamos que o livro do Peregrino, ele é uma mensagem de esperança. Ele está buscando avidamente, com ardor, o reino dos céus. Mas em que condições John Bunyan escreveu esse texto? Naquele tempo, naquele período em que ele estava escrevendo o seu famoso livro, houve a morte da sua mãe,
a morte da sua irmã, a morte da esposa, deixando com 4 filhos pequenos. Houve também o nascimento da sua filha mais velha, primogênita, sem visão, cega. Também houve doença e morte durante toda a sua família. Passou 12 anos preso e passou preso distante da sua família. Ele teve que morrer. Ele morreu na cadeia, preso, distante das pessoas que ele amava. Mas em meio a tanto sofrimento, houve a possibilidade, ele conseguiu, pelo Espírito de Deus, escrever uma mensagem de tão grande esperança, que foi o livro O Peregrino. Os ministros pregam melhor, irmãos, quando eles estão chorando ao pé da cruz. Sabia disso? Os melhores momentos para pregar são os momentos em que você está sofrendo mais. Os melhores momentos para testemunhar da fé é quando parece que está a flor da pele, porque ali você está aos pés da cruz de Jesus, porque nós estamos em dependência de Deus. Então, confie em sua vida ao Pai. Devemos continuar, de acordo com o versículo 19, praticando o bem. O que ele fala? Portanto, os que sofrem segundo a vontade de Deus devem confiar a vida ao fiel Criador, praticando o bem. Praticando o bem. Para nós finalizarmos essa mensagem, quando sofremos muito no transcorrer da vida, ficam cicatrizes profundas, e existe uma tendência natural do ser humano de se tornar uma pessoa amarga. Portanto, o sofrimento, uma pessoa reclusa, uma pessoa com dificuldade de se relacionar, dificuldade de amar, dificuldade de perdoar, dificuldade de até mesmo se abrir diante de Deus. Tem pessoas que precisam até mesmo liberar perdão para Deus, porque acham que Deus foi responsável por todo o seu sofrimento. Irmãos, essas cicatrizes, elas não podem nos destruir. O texto, ele fala aqui no versículo 19, olha, você sofreu, passou por todas essas dificuldades, confia a tua vida ao Senhor e continua fazendo o bem. Se somos amargos, irmãos, não conseguiremos amar. Se somos amargos, não conseguiremos ajudar. Nós não conseguiremos fazer o bem, porque as cicatrizes ainda estão abertas, são feridas com pulso e precisam ser curadas, restauradas, para que sejamos pessoas diferentes e que fazem o bem, não por constrangimento, mas por amor a Deus. Somente se formos libertos do passado, libertos das frustrações, e Deus é especialista em fazer isso. Esse finalzinho do versículo 19 é complexo, é profundo, é difícil, mas não é impossível. Depois de aceitar a Cristo, Deus pode te habilitar, por meio da cura e da restauração emocional, no seu espírito, na sua alma, no seu corpo, a continuar a fazer o bem. Deus quer te ajudar a fazer o bem. E Ele não quer que você seja afogado no mar de sofrimentos, mas Ele te estende a mão como estendeu a mão a Pedro. Pedro estava afundando. Socorre-me, Senhor. E o Senhor o socorreu. E é assim que devemos fazer também nos dias das nossas aflições. Vamos nos colocar de pé e orarmos. Irmã Josi, por favor. Eu creio num Deus que nos ajuda no dia do sofrimento. Irmãos, um dia, eu cheguei aqui no Japão, logo no primeiro ano. Foi um dia muito difícil. Aquele dia eu pensei que eu não ia suportar. Já era crente. Pode pensar assim, poxa, né? Crente não sofre. E naquele dia, naquela noite, uma noite fria de inverno, estava passando por um problema muito difícil, muito difícil. E eu saí de casa desesperado, eu não sabia para onde ir, distante da família.
não falava japonês, não entendia nada. Num desses dias que eu estava andando à noite, eu caí no rio, você tem ideia, de bicicleta. E eu não sabia para onde ia, e falava: Deus, olha, faz alguma coisa, porque eu era incrédulo, eu sofria, eu não quero continuar sofrendo desse jeito, não, Deus. E se existe alguém que pode me ajudar, é o Senhor. E aí naquela noite eu saí, sem rumo, e fui parar na frente de uma igreja fechada, 2 horas da manhã. De noite, tudo escuro, aquela ruazinha pequena, né, lá no interior, em Okayama. E ali eu me ajoelhei diante daquela igreja. Falei: olha, Deus, essa é a tua casa, a porta está fechada agora. Queria muito que a porta estivesse aberta, para eu entrar ali no teu altar e chorar, que aqui é a casa do Pai. Não posso, eu vou chorar aqui fora mesmo, Pai. E eu passei 1 hora chorando ali fora, mais ou menos, frio, mas chorando. Irmãos, depois daquele dia, Deus mudou tantas coisas. Deus ouviu a minha oração diante daquela igreja. Não é a igreja em si. A igreja é referencial, sim, essa igreja é referencial. As igrejas são portas e são referenciais. Mas Deus, Ele operou de uma maneira tremenda, porque eu abri meu coração para Ele. No dia do sofrimento, no dia da minha angústia, Ele me conheceu. E Ele te conhece também no dia do seu sofrimento. Busque a Ele, e Ele te sustentará. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, meu Deus. Eu te louvo, meu Pai, porque nós temos a alegria que transcende a nossa razão. As nossas emoções querem desistir. Quando a nossa razão chega ao limite, nós encontramos a fé. E nós sabemos, ó Deus, que por meio da fé podemos alcançar o inimaginável. Senhor, se existe alguém nesta noite, neste lugar, que porventura esteja sofrendo além das suas forças físicas e emocionais, Tu és a porta, Tu és o escape, Tu és a janela, o Senhor é a solução. O Senhor pode estender a mão, o Senhor pode se fazer presente e ajudar e abraçar e envolver e proteger e dar a confiança e a esperança necessária para que este meu irmão e minha irmã saia deste lugar nessa noite fortalecida em seu espírito para continuar o seu caminho sem desistir. Eu te peço nessa noite, meu Pai, em nome de Jesus, junto com todos os meus irmãos que estão aqui presentes, em concordância de oração, todos aqueles que sofrem neste lugar, que o Senhor possa nesta noite estar ouvindo a sua oração e o seu clamor, meu Pai. Meu Deus, que o Senhor escute nesse instante a oração e o clamor do teu servo e da tua serva. E eu te peço agora, meu irmão e minha irmã, coloque em oração diante de Deus a tua necessidade, o teu sofrimento, a tua angústia, aquilo que aflige o seu coração. O Senhor disse: quando 2 ou 3 de vós estiverem reunidos, eu estou ali. Jesus está aqui neste lugar, e Ele não vai te deixar sozinho nessa fornalha. Ele não vai te deixar sozinho neste momento de dor e de aflição. Ele está aqui para te estender a mão. O mesmo Deus que me socorre em todas as minhas angústias, este é o mesmo Deus que está aqui para te socorrer, para te ajudar e para te abençoar. Que o Senhor abençoe a tua vida e te fortaleça para que você supere as dificuldades e os sofrimentos deste mundo. Deus amado, se existe alguém que sofra com violência, que o Senhor possa ajudar nesta noite, Senhor. Se estiver alguém que esteja sofrendo perseguição, que o Senhor ajude nesta noite. Sofrendo com enfermidades, que o Senhor ajude nesta noite, Senhor. Sofrendo com traição, com problemas sociais, econômicos, problemas de discriminação, problemas de falta de adaptação. Meu Deus, qualquer tipo de sofrimento físico, que o Senhor possa entrar com providência e auxiliar os teus servos a vencerem perseverantemente essa carreira, em nome de Jesus.
Que o Senhor possa ajudar também da mesma forma, meu Deus, aqueles que sofrem com pressões internas, meu Pai. Aquela dor e aquele sofrimento emocional, seja por meio da tristeza, preocupações, ansiedades, depressão. Que o Senhor possa, meu Deus, ajudar os teus servos. Uma vida sem sentido, uma vida com problemas, com carência afetiva, dificuldades dentro da família. Deus amado, que nesta noite possa haver a tua mão consolando e fortalecendo o espírito dos teus servos, como o pão e a água de Elias, para continuar a sua caminhada no deserto até o monte de Deus. Ajuda e abençoa os teus servos que necessitam, porque nós cremos, Senhor, que os sofrimentos deste breve tempo não são para nos destruir, mas nós seremos purificados e abençoados, porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Te louvamos e te bendizemos nesta noite. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor seja para o Senhor, e que o Senhor te visite na sua necessidade nesta noite, com fortalecimento e crescimento, para a glória do nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar.